Glória a Deus. Quem me conhece sabe que eu não sou chorão. E quem não me conhece vai saber hoje. Esse texto que nós vamos ler está em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 a 23. A minha versão aqui diz assim: ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão aprontando alguma por lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei de Israel que tomasse cuidado e precauções com aquele lugar. Isso enfureceu muito o rei da Síria, que convocou os seus conselheiros e lhe perguntou: vocês não vão fazer nada, ninguém vai se acusar, ninguém vai se levantar para dizer eu sou o dedo duro. E ele estava enfurecido. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu. Ele é o X9. O profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala lá no quarto. Aleluia. Ele ordenou ao rei: descubra onde ele está e mande capturá-lo agora. Quando lhes informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com carros, cavalos de guerra, e eles chegaram à noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus, Geazi, coitado, foi o primeiro que viu, abriu a porta e disse: ah, meu Deus! E diz assim a palavra: o homem de Deus se levantou, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando ele saía, viu uma grande tropa de cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: estamos perdidos. O profeta respondeu: não tenha medo, Geazi. Aqueles que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Você pode dar glória a Deus por esse texto? Aleluia. E Eliseu orou e falou: Senhor, abre os olhos desse camarada para ele ver o que eu estou vendo. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz e viu nas colinas cheias de cavalos, de carros, de fogo ao redor de Eliseu. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da igreja. Aleluia. Aleluia. O Senhor abriu os olhos daquele rapaz. E quando os arameus desceram em direção a Eliseu, Eliseu orou: Senhor, fere esses homens com cegueira, Senhor. Então ele os feriu com cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho. Eles todos ficaram cegos. Esse não é o caminho, nem é a cidade. Então Eliseu levou esses homens para um lugar. Ele levou ele para Samaria. E quando chegou lá, Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu os olhos dos homens, e eles viram que estavam dentro de Samaria. E quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: eu vou dar a minha interpretação. Devo matá-los? Porque assim, né? Não é possível. Era um exército que vivia guerreando contra Israel. De repente está aquele exército todo no meio do povo de Israel, ali indefeso. Eu acredito que o rei não falou assim: devo matá-los? Eu acredito que foi um grito: devo matá-los! E o profeta disse para ele: você mata os seus prisioneiros? Vamos fazer uma grande banquete e vão dar comida para esse povo e mandar eles de volta.
Feche os seus olhos. Pai, essa tua palavra, que é santa, viva e poderosa, eficaz, é misericórdia da minha vida, Senhor. Aquilo que tu tens colocado no meu coração, que haja entendimento, que haja unção, que haja graça, e que teu Espírito Santo possa ter liberdade na minha vida, na vida do teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Este é um texto que sempre falou muito forte no meu coração. Eu costumo brincar que, assim, eu sou muito fã do Homem-Aranha. Então, se você me perguntar quantas vezes eu já assisti o filme do Homem-Aranha, eu não vou saber, porque, assim, eu perdi a conta. Eu já nem quero contar mais, porque, de vez em quando eu chego em casa, vou passando lá, estou querendo assistir alguma coisa que eu não preciso pensar e nem prestar atenção, muita atenção. Aí, o Homem-Aranha, fantástico Homem-Aranha, que legal. E esse texto é uma dessas coisas que eu já li algumas vezes e eu fico assim, entusiasmado, porque, irmãos, eu me identifico muito com os personagens da Bíblia. Eu não sei se acontece com você, mas eu me identifico muito. Porque eles estão aqui por minha causa. Tanto os bens que eles fizeram, como as coisas ruins. Eles estão aqui para mim e para você. Quisera eu ter aprendido tudo com eles, mas infelizmente a gente aprende com os nossos próprios erros. E aqui existem alguns personagens que me chamam muita atenção. Esse rei, desesperado para saber o que estava acontecendo, porque alguém estava dedurando ele, alguém estava entregando os planos dele, tudo que ele tramava lá dentro do seu quarto escondido, no seu quarto secreto, o rei de Israel sabia. Então isso não é normal. Infelizmente, a nossa geração, nós não estamos mais acostumados com a anormalidade, ou seja, com o mover de Deus, com as coisas de Deus. A nossa tecnologia está tão forte, a nossa inteligência está tão grande, a nossa sabedoria, o poder de conhecimento é tão rápido, tão ágil, é tão poderoso. Você pega o Google, como diz aí, né? O nosso presidente diz assim, não é que você vai, não é que é? Dá um Google, e é assim, coisa, fração de segundos, você descobre coisas que pessoas levaram anos, 100 anos para descobrir, você descobre em segundos. Isso é maravilhoso. Mas o aspecto da presença de Deus e do mover de Deus, a gente tem deixado escapar. A gente tem deixado escapulir das nossas mãos o que Deus pode fazer. É uma geração que confia na tecnologia, na sabedoria, nas coisas que enxergam, nas coisas que se apalpam, nas coisas que lhe falam. Nós deixamos de acreditar naquilo que a gente não consegue enxergar. Qual é o princípio da fé? Fé é o quê? É a certeza das coisas não se vê, não se espera. Que coisa maluca. O que é isso, pastor? Esse versículo está fora de moda, irmãos. Esse versículo está caindo fora de moda, infelizmente. Porque nós queremos acreditar naquilo que nós apalpamos. Nós queremos acreditar naquilo que nós estamos vendo. E estamos deixando de ver muita coisa com os nossos olhos espirituais. A igreja está fechando os olhos para as coisas espirituais. E só olhando para as coisas que elas conseguem ver. Com quantos quilômetros não conseguimos enxergar, gente? Pouquíssimos quilômetros. Em Efésios capítulo 6 nos fala isso, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades. O rei da Síria, ele tramava e fazia coisas, planos e emboscadas no seu mais alto secreto compartimento, e mesmo assim, o rei de Israel sabia, porque tinha alguém que tinha contato com o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, que sabe todas as coisas,
que entende todas as coisas, que entende você em todas as coisas. O que percebemos que hoje a nossa geração está confusa, sem entender o que está acontecendo, procurando chifre na cabeça de cavalo. Essa é a verdade. Buscando soluções em bebidas, drogas, profecias. Desculpa aí, coaches. Não tenho nada contra coaches. Muito menos contra psicólogos, muito menos contra psiquiatras. Mas existe a resposta de Deus para você hoje, neste lugar. Existe resposta de Deus para nós neste lugar. Não é desprezando os profissionais da psicologia, não, irmãos. Mas Deus tem coisa para falar conosco que eles não sabem. Tem coisas para falar com você nessa noite que ninguém sabe, só Ele e você sabem. Nós precisamos abrir os nossos olhos, saber que existe um Deus que pode todas as coisas, que me entende. Não tem ninguém melhor para me entender do que Deus, irmãos. Não tem ninguém para entender melhor de você, do homem, do que Deus. Porque foi Ele que te fez. Mesmo você sendo do jeito que você é, do jeito que eu sou. Não é possível, pastor. Eu sou muito ruim. Deus te ama assim mesmo, cara. Pode acreditar nisso. Mas, pastor, tu não sabe o que eu faço. Mas Deus sabe. E Ele continua amando. Ainda que nós fôssemos infiéis, o que a palavra diz? Ele permanece fiel. A palavra do Senhor, irmãos. Aleluia. Isso é muito amor. Era o rei da Síria, estava louco atrás do responsável humano. Ele queria uma resposta humana. Quantos de nós, irmãos, passamos pelas nossas lutas, nossas dificuldades, a gente fica lá, o que deve ser, o que está acontecendo, não sei. Nada para mim dá certo, acho que eu não sei, eu vou morrer. E o safado do joelho está lisinho. Eu costumo sempre dizer isso, que eu morro de inveja do joelho da minha mãe. E aí sempre o Espírito Santo fala, tem inveja porque quer, seu besta. O joelhinho calejado daquela velhinha. Por isso que eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Como é difícil, irmãos, enxergar as coisas espirituais. É muito difícil. Sabe por quê? Porque você tem que orar. Você tem que buscar a Deus. Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que ter contato com Ele. Você acha que todo mundo sabia que o rei da Síria fazia? Quando o rei lá foi Nabucodonosor, alguém me corrige, por favor. Sonhou? Foi Nabucodonosor? Sonhou? E falou assim, eu quero saber o que eu sonhei. Imagina, o cara sonha e alguém tem que adivinhar o que ele sonha. Então, rei maluco, né? Chama os caboclos lá, os profetas, chama os homens de Deus aí, vamos ver quem... Se não adivinhar, vou matar todo mundo. Mas ninguém adivinhou. Mas tinha um cara, tinha um cabra. Tinha um cabra que tinha comunhão com Deus. Tinha um homem. Ei, pera aí, gente. Calma aí, ninguém vai morrer não, que eu sei o que esse homem sonhou. Irmãos, existem coisas preciosas de Deus para nós. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para contemplar e enxergar a formosura, a beleza, os mistérios, a grandeza, a profundidade, a vitória, a alegria, o prazer, a eternidade que Deus tem para nós. E muitas vezes nós ficamos perdidos sem saber o que está acontecendo com a gente. Temos inimigos fortes que estão sempre combatendo contra nós, a nossa ansiedade.
A nossa necessidade impede muitas vezes da gente entender aquilo que Deus está fazendo com a gente. E nós queremos saber o para quê, queremos saber o porquê, queremos saber... Não, filho. Olha a Deus. Se você estiver na vontade dEle, se você estiver no deserto, Deus está com você. O versículo que eu falei aqui, Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. A presença de Deus, irmãos, é a nossa sombra à nossa direita, não é isso que diz o Salmo? Não é? O Salmo nos fala isso. Ele é a nossa sombra, é a nossa direita. Você já experimentou fugir da sua sombra? É impossível, não tem como fugir da presença de Deus. Nós precisamos buscar esse Deus e saber o que está acontecendo conosco, mas buscar nele. Mas nós ficamos, eu preciso saber por que eu não consigo um emprego, por que eu não... Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu passei uma fase tão ruim na minha vida, mas tão ruim, que durante muito tempo, há um bom tempo, eu fui sustentado pelos meus amigos. Eram pastores amigos meus, eram alguns amigos meus, que Deus tocava no coração deles, e eles me mandavam oferta, e era o dinheiro que eu às vezes fazia a compra da semana, do mês, do dia. Eu não pedia. Eu me lembro que uma vez, um dos meus dentes aqui da frente aqui já era um dente tratado, e ele quebrou a raiz. Eu desempregado. Eu falei assim, e ele quebrou o dente, a raiz inflamou. Eu tinha que dar um jeito, que senão era risco até de morte. Eu me lembro que eu estava sentado num banquinho na frente, onde minha mãe morava, lá na Asa Sul, na 413, sentado naquele banquinho, eu botei a mão, sentei, botei meu cotovelo assim no queixo e fiquei sentado. Falei, cara, eu vou morrer. Um implante? Eu, desempregado? Falei com o senhor, vou te dar um jeito aí, eu não sei o que vou fazer não. Irmãos, Deus Ele é muito terrível. Eu sentado lá, não durou 5 minutos, meu celular toca. Ele estava igual mãe de santo, só recebia, né? Aí meu celular toca, era um amigo meu que eu não via já há um tempo. E aí, Eutinho, beleza? Eu falei, tá. Tá não, cara. O Espírito Santo mandou ligar para você porque tem alguma coisa aí que você está precisando de mim. Disse para ele, não, cara, eu morrendo de vergonha, né? Não, cara, tá tudo bem. Eutinho, cara, nós somos irmãos, cara. Fala o que é. Aí eu contei a história para ele, ele falou assim, quanto é que é? Eu falei, eu não sei, cara, nem fui lá, porque eu vou fazer o que lá se não tem dinheiro? Vai lá amanhã, veja quanto é, parcele 5 vezes e manda para mim a fatura. Dá para entender que Deus é esse? Dá para entender que Deus é esse? Que não tem lógica? O cara trama um negócio dentro de um quarto que ninguém está ouvindo, ninguém está por perto, e o outro lá não sei aonde é revelado por Deus e apresenta a Deus a solução. Isso é lógico? Não é lógico. Deus não é lógico. Tanto não é lógico que Ele pode vir aqui a qualquer momento e nós subimos aqui, todo mundo. O tanto que Ele não é lógico. Deus é maravilhoso. Só sei de uma coisa, irmãos. Como eu disse aqui no início do culto, nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Teve uma semana, a última semana, eu estava num desespero completo. A Letícia sabe disso. Eu estava para ter um ataque dos nervos, um ataque do coração, porque eu não estava aguentando mais aquela situação, porque o dinheiro não tinha dinheiro, não tinha perspectiva de vida, não tinha perspectiva de nada na minha vida. Nada, absolutamente nada. E eu tinha feito uma inscrição para um trabalho, e naquela semana eu estava lá no lugar e de repente uma pessoa me ligou, Eutinho, beleza? Eu falei, joia. Sabe aquele emprego que você estava querendo? Eu falei, vem amanhã aqui para você assinar a
sua nomeação. Sou funcionário da ministra, do ministro da Mulher, dos Direitos Humanos, sou fotógrafo dela. Eu viajo para cima e para baixo de Fábio, parece até gente. Aí você, é aquele pobretão que estava sentado lá, que não tinha dinheiro para pagar um implante, agora estou aqui, andando só de Fábio, curtindo. Pena que a Fábio não dá milha. Mas curtindo o que Deus me deu. E falando para vocês glorificarem comigo, porque Deus me deu. Tem lógica isso? Não. Não tem. Não tem lógica isso. E essa história continua, irmãos. Ordenou o rei que descobrisse onde estava o dedo duro, né, do profeta. Mandou ir lá para Dotã. Chegou lá, cercaram aquela coisa toda, aquele negócio todo. Aquele monte de cavalo, aquele monte de cavalo. Apareceu Geazi desesperado, tô lascado. Game over. Aí chega quem entende, quem conhece Deus. Isso tem toda a diferença. Sabe aquele negócio que você está assim desesperado? Não sei, como é que vai ser? Aí você encontra com um profeta de Deus, aí ele fala assim, não, pode ser só isso aqui. É? E Geazi é um cara fantástico, irmãos, que eu me identifico muito com ele, pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era um cara crente, igual você e eu. Cara crente, via milagres. Olha só, aí está até melhor do que muitos aqui, do que eu também. Participou de milagres, ele vivia no ambiente espiritual, ele via como Eliseu vivia, sentia e convivia com Deus. Ele via a intimidade de Eliseu, que era tremenda com Deus. Mas nada disso adiantou na hora que ele viu aquele bando de inimigo cercando Deus. Aí a gente vai, às vezes, para um culto. Esse negócio está sendo transmitido, né? Ixi. Aí a gente vai para um culto de alguns lugares. Aí chega lá, tem uma palavra tão motivacional, sabe, bacana. Sabe aquelas palavras assim que deixam você assim, eu sou bonitão, tal, né? O cara sai de lá assim, tá pensando o quê, rapaz? Tal, né? Sai com ego lá nas alturas, bicho. Chega em casa de cara com uma barata por em cima da mesa. Ai! Nada disso adiantou para a vida de Geazi. Precisou um homem que realmente conhecia Deus. Eu imagino, irmãos, que... Eu imagino a cena assim, que Eliseu olhou para ele, ficou com pena do cara, abraçou ele assim, filho, Senhor, abre os olhos desse rapaz para que ele veja. E os olhos de Geazi? Senhor, abre os olhos dos teus filhos nesta noite, Senhor, para que vejam. Abre os olhos dos teus filhos para que vejam, Senhor. Aleluia! Nós precisamos, como igreja representante do reino de Deus, abrir os nossos olhos espirituais, queridos. Não dá para continuar olhando para baixo. Ninguém precisa defender a igreja. A igreja não precisa de homem para defender a gente não, irmãos. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Abre os seus olhos para enxergar o tanto de gente, de tanto de anjo, o tanto de arcanjo ao nosso redor.
Não é o nosso derredor, não. O nosso derredor está o diabo. Quem está ao nosso redor é Deus, é o leão da tribo de Judá. É o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, aquele que pode todas as coisas. Aleluia. E Geazi de repente viu, assim, que bênção. Quem tem intimidade com Deus, irmãos, ele tem o Espírito de Deus e enxerga além. Enxerga além. Sabe o que eu me lembro aqui? De Davi. Porque Davi chega naquele campo de batalha e ele encontra aquele exército lá. Gente, estava todo mundo borrando de medo. A galera, todo mundo atrás da moita, atrás de pedra, atrás de monte, atrás de não sei o que, todo mundo escondido, todo mundo lá moitado. E me chega aquele cidadãozinho. Os irmãos dele ainda desdenharam dele. O que tu veio fazer aqui, rapaz? Tu é um pastorzinho de festa junina? Tu é um pastorzinho, rapaz, de umas poucas ovelhas que meu pai te dá para tomar conta. Tu veio fazer o quê? Que é só exército, meu amigo? Qual é, cara? Acorda, tu veio fazer o quê aqui? Irmãos, eu acho lindo. Lindo, 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 lindo. Lindo quando ele chega assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse indigno que está desafiando o povo de Deus? Está lá, aquele cara sozinho. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Deus e ele já tinham matado um leão e um urso. Experiência. Experiência. Você tem experiência com Deus? Ou sua experiência vai toda no YouTube? Todo dia eu vi mensagem do YouTube, milagres do YouTube. Eu estou falando de experiência. Um dia eu cheguei em casa, eu tinha aprontado muito, era solteiro nessa época. Eu tinha aprontado muito, aprontei depois também, mas deixa para lá, isso aí, para outro dia. Eu tinha aprontado muito e eu cheguei em casa com meus pés assim, abri a porta lá de casa, a gente morava na 413, um prédio bem perto da L2. Aí a porta lá de casa era uma benção, a porta era de ferro, então quando você abria, fazia... Eu falei assim: ô Jesus, eu não queria acordar minha mãe, porque eu estava chegando tarde, não queria dar de cara com ela, porque a velhinha... a gente brincava no Raiz, que a gente tinha alguns do Raízes, sabe, que tinham medo de encontrar com a minha mãe. Deus me livre de encontrar com a irmã Dedé, ela é irmã Xerox, ela revela tudo. Aí, imagina eu morar com essa irmã Xerox, né, que revelava tudo. Então não tinha como esconder nada dela. Aí eu entrei assim, eu falei: ô, porta miserável. Aí mas tudo escuro, eu fui, fechei a porta, tranquei a porta, e tudo escuro. Eu falei: graças a Deus que eu não vou ver minha mãe hoje, só amanhã. Aí eu abri a porta do meu quarto, tudo escuro assim. Eu falei: ô Jesus, muito obrigado. Quando eu fechei a porta e acendi a luz, a velhinha estava ajoelhada lá. Eu falei: misericórdia, Jesus, não tem que essa velha estar acordada essa hora. Irmãos, foi assim, diante de Deus, eu vi minha mãe ajoelhada, e a presença de Deus naquele lugar era tão tremenda, tão forte, mas tão forte, que eu não consegui falar nada. Eu só dobrei meus joelhos do lado dela, chorei e comecei a falar em mistério com Deus. Quantos aqui falam em mistério com o Senhor? Eu comecei a falar em mistério com o Senhor, comecei a falar em mistério com o Senhor, comecei a falar em mistério com Deus. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu comecei a confessar os meus pecados para minha mãe. Eu, no mistério, minha mãe foi descobrindo, ela foi traduzindo. E depois, quando acabou assim: meu filho, mas você aprontou tudo isso? Eu falei: como assim? Quando você estava orando, Deus estava me traduzindo tudo. Eu falei: não acredito nisso não. Ela começou a me contar as coisas. Eu falei: meu Deus. Experiência com Deus. Igreja,
nós precisamos voltar à prática do primeiro amor. A prática do primeiro amor, de buscar a Deus na sua verdade, com a cara no chão. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E Davi fala para ele, né, afronta aquele camarada lá. E Eliseu acalmou Geazi, aquela história. Não tenha medo, rapaz, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, eu conheço o caminho. Eu me lembro que a gente morava no Rio de Janeiro e nós íamos muito numa cidade chamada ali em Paraíba, que ficava uns 100 e poucos quilômetros do Rio, onde eu morava. E eu era pequeno e eu me lembro que a gente tinha que pegar a Serra de Petrópolis. A Serra de Petrópolis ela sempre tinha muita serração, muita mesmo. E um dia, uma dessas vezes que eu fui fazer essa viagem, eu fui com o meu tio, que é caminhoneiro. E ele estava dirigindo, e era de manhã, muito cedo, a gente quase não enxergava nada, e ele bem devagar. E de repente ele olhou no retrovisor e falou assim: opa, vem um ônibus. Não sei quantos aqui são dessa época, porque eu sou novinho, mas eu tenho muita experiência, né? Um ônibus, aviação chamada Única. Ninguém é do Rio aqui, nessa época? Ah, tu estava demorando a levantar a mãozinha, né, irmão? Não vou falar quem é, não. Aí passou esse ônibus. Meu tio engatou a segunda no fusquinha do meu pai. Foi atrás do ônibus do Única. E eu falei assim: tio, por que o senhor está indo atrás desse ônibus? Ele falou assim: rapaz, esse cara ele sabe o caminho. Ele anda isso aqui todo dia. Então ele não precisa enxergar, não. Ele sabe onde estão as curvas, sabe onde estão. Então aqui a gente vai colar no traseiro dele, a gente vai chegar lá em Petrópolis. E aquilo veio à minha mente essa noite. Assim, João 14,6 diz isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cola em Jesus. Ele sabe o caminho. Ele vai te levar lá. Ele vai te conduzir até lá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a história continua. Estamos finalizando. Então, ele os feriu com cegueira. Não sei se vocês percebem aqui que Deus, uma coisa que me correu aqui agora, que Geazi viu aquele exército de carros de fogo, aquela coisa toda, né? Mas eles não fizeram nada, pastor. Não sei quantos já perceberam isso. Eles não fizeram nada. Eles estavam ali só para vigiar, só para proteger. Quando você anda na sua rua, você tem anjo por cima, pelo lado, pelo outro, por baixo, pela frente, atrás. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Glória a Deus. Mas os anjos estavam ali. Mas quem orou para que os homens ficassem cegos foi quem? Foi Eliseu. E Eliseu pegou, levou os caras, levou para dentro de Samaria. Quando chegou em Samaria, Eliseu orou e fez os homens abrirem os olhos e enxergarem onde eles estavam. Eles ficaram desesperados e o rei logo quis aproveitar. Me identifico com esse cara. Porque, rapaz, tirar vantagem é bom demais. Aproveitar que esse povo está aqui, no meio da minha cidade, agora que eu vou às forras. Quantos de nós já nos aproveitamos da fragilidade de alguém para humilhar, às vezes para falar coisa que você, tipo chutar cachorro morto, sabe? Muitas vezes já fizeram isso comigo. Aí você fala assim: não, mas eu não eram crentes, não. Eram pessoas que professavam amor. E eu fui muitas vezes chutado. Não sei quantos já passaram por isso, mas já passei por isso. E aquele rei quis aproveitar aquele momento, mas o homem de Deus não deixou. Não deixou. Já cometi esses erros. Uma vez eu estava lá em casa, dormindo, bateram no meu carro. E era de madrugada. Aí eu desci, fui ver o que era. Eu disse: gente, o que aconteceu, meu pai? O carro, traseiro do carro todo amassado. Era um Chevette, imagina. E o pobre do Chevette já era feio, ficou mais feio ainda. Aí vinha chegando um camarada e disse: eu vi quem foi.
O cara ele estava num Fiat 147, bateu no seu carro, mas estava com os pneus tudo furados, foi por aqui, ó. Se você for atrás dele, você pega ele. Irmãos, aquilo me encheu de ira. Eu entrei dentro do chevetão. Meu amigo, liguei, parti atrás daquele Fiat 147, que ele falou que era azul, peça íntima. Aí eu fui atrás do Fiatzinho e achei, irmãos. O diabo é terrível, né? Deixou o homem quebrado no meio da rua para eu achar. Quando eu vi aquele Fiat lá, eu gritei, chamei, quem é o dono desse carro? Ninguém aparecia, e aquilo foi me deixando um baixo furioso ainda. Eu falei, quer saber de uma coisa? Meu carro está com a traseira amassada mesmo. Eu vou acabar com essa porcaria dessa lata velha. E eu tomei espaço, mano, assim, com o meu Chevette turbinado, e entrei no meio da coluna do Fiat 147, mano, mas com força e com gosto. Aí saí do carro, assim, estava o bicho tudo enfiado lá para dentro, assim, eu falei, isso aí, moleque. Cheguei em casa, me vinguei, matei todos os soldados do rei lá da Síria. Sou eu, rapaz, que é Hilton. Aí eu estava me arrumando para voltar a dormir, tocou o interfone lá em casa. Aí eu atendi, não, tudo bem, o senhor é o dono do Chevette? Falei, sou eu. Será que o senhor poderia descer aqui para a gente conversar? Falei, ué, gente, aconteceu, né? Aí estava o carro da polícia. Aí vendo, estava o carro da polícia e esse senhor, bêbado. Eu falei assim, não, meu amigo, é o seguinte, aqui eu bati no seu carro. E eu estou aqui para pagar o prejuízo. Inclusive, meu carro está abandonado ali. E depois o senhor pode até ir lá olhar. E eu assim... Eu falei assim, tá bom, senhor. Então tá, me deu o cartão dele. Nunca mais procurei aquele homem, mas que vergonha. Que vergonha. Ele também, graças a Deus, nunca mais me procurou para saber quem era o carro que tinha batido nele. Que vergonha. Que vergonha. Eu já pedi perdão tanto a Deus por isso. E Eliseu estava ali, naquele lugar. Mas Eliseu enxergava além. Ele não enxergava como o rei. Falei, não, vamos preparar uma comida para esse cara, para esse povo aí. Vamos dar uma comida para ele e vamos despachar ele. Irmãos, esse foi o spoiler do Novo Testamento, do Evangelho. Não é pagar o mal com o mal. É você amar o seu inimigo. Amar amigos, irmãos, é mais fácil do mundo. Quando a gente se reúne aqui, irmãos, é a coisa mais linda. A gente vai para a casa do Moisés lá, a gente fica lá às vezes 2, 3 horas lá. Acaba o ensaio, a gente fica lá batendo papo, comendo nas custas dele também. Entendeu? E, cara, não dá vontade de ir embora, porque é tudo amigo. Agora, amar os inimigos, isso é Evangelho. E aqui está um spoiler do Evangelho. Diz, vamos matar eles? Não, nós vamos dar comida para eles, vamos mandar eles embora. Mas isso não é normal, isso não é lógico. Claro que não. As coisas de Deus não são lógicas. Os samaritanos eram olhados pelo péssimo jeito pelos judeus. Os samaritanos eram nada. Mas Jesus se importava com eles. Foi se encontrar com a samaritana, não foi? Zaqueu era um homem de uma péssima reputação. Jesus não só foi falar com ele, como foi dormir na casa dele. Isso era um momento mais íntimo que alguém podia ter você trazer alguém para dormir dentro da sua casa. E Jesus foi dormir na casa de Zaqueu e levou àquela casa salvação. Olha, se Jesus não tivesse a visão, se Jesus tivesse a visão dos escribas, dos fariseus, que criticaram ele, porque ele estava se juntando lá com um cara que não valia nada, aquele homem teria morrido no inferno. Assim pode morrer o teu vizinho, o teu amigo de trabalho, o teu companheiro, às vezes o teu irmão aqui da igreja, que está passando por um momento complicado, vivendo uma vida errada, e você não fala nada, porque não tem nada a ver com isso. Tem sim. Somos responsáveis sim por isso.
Jesus sentava e comia com os pecadores, irmãos. Essa é a visão do verdadeiro evangelho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, irmãos, isso aqui é tremendo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Aí tu pensa, acabou? Não. Por meio de Jesus Cristo, né? Mas Ele nos deu, Ele te deu o ministério da reconciliação. O que o profeta Eliseu estava fazendo aqui, irmãos? Exercendo o ministério da reconciliação. Sabe por quê? Nunca mais a Síria invadiu Israel. Por causa da visão de um homem de Deus. Entende o poder disso? Entende o poder de você ter uma visão de Deus para a sua vida, para a vida do seu irmão, para a vida da igreja? Queria que nós ficássemos de pé nessa noite. Que tipo de olhar nós estamos tendo, irmãos? Que tipo de olhar nós estamos tendo para a nossa vida? Que tipo de olhar nós temos visto o nosso pastor? Que tipo de olhar você está vendo na igreja? Como uma coitadinha precisando de proteção? Que visão você tem de Deus para a sua vida? Eu queria que nessa noite você curvasse a sua cabeça e pedisse para que Deus abrisse os seus olhos espirituais em nome de Jesus. Abra os olhos, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos enxergar, Senhor, para onde estamos indo, para onde as circunstâncias estão nos levando, para onde muitas vezes o medo está nos levando, muitas vezes para onde a nossa necessidade está nos levando, mas não é a tua vontade. Mas nós precisamos da tua presença na nossa vida, Senhor, para dizer: ei, não é neste lugar que eu te quero. Não é neste lugar que eu te quero. Te mostrarei dentro de poucos dias aonde eu quero que você esteja. Mas olhe para mim, caminhe comigo. É a palavra do Senhor nesta noite para todos nós, irmãos, neste lugar. Que o Espírito Santo tenha espaço na tua vida nessa noite, na minha vida. Tenha misericórdia de nós, para que a gente consiga andar os passos de Jesus. Consiga ver como Jesus vê. Consiga enxergar o que Jesus enxerga. Porque Jesus tem enxergado em mim aquilo que nem eu mesmo consigo ver. Muitas vezes o Deus tem me mostrado coisas na minha vida que eu não consigo ver. Mostra isso para o teu povo, Senhor, nesta noite. Que o teu povo nesta noite possa sair daqui enxergando de uma forma diferente, enxergando o teu reino de uma forma diferente, enxergando o teu evangelho de uma forma diferente, enxergando o teu amor de uma forma diferente. Deus abençoe.